Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, todo mundo lida com sofrimento. É uma realidade. E a grande pergunta, aquela que sempre volta é: qual é o sentido disso? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa passagem que não só encara essa pergunta de frente, mas vai além. Ela coloca essa questão numa balança, comparando a dor com uma promessa de glória. É um cálculo que pode, de verdade, mudar a forma como a gente enxerga tudo isso. E o ponto de partida é exatamente este versículo. Ele é a tese, a ideia central que amarra tudo que vem depois. O apóstolo Paulo está basicamente convidando a gente para fazer uma conta. De um lado, os sofrimentos de agora, do outro, a glória que está por vir. É a partir dessa premissa que ele vai construir todo um raciocínio sobre o que é ter esperança. Para a gente entender essa lógica, vamos seguir por 5 etapas. Primeiro, vamos analisar esse tal cálculo divino que Paulo propõe. Depois, vamos ver uma coisa incrível, como a criação inteira participa dessa espera. Na sequência, o foco volta para nós, para o nosso próprio anseio e como ele é sustentado pelo Espírito. E por fim, a gente vai ver como tudo isso se encaixa perfeitamente num plano maior, um plano para o bem. E esse primeiro ponto, gente, é fundamental. Paulo não começa com um tapinha nas costas, com um consolo vago. Não, ele parte de uma conclusão lógica, quase um veredito. O que a gente vai ver aqui não é só um sentimento bonito de esperança, mas uma declaração baseada numa espécie de contabilidade celestial. E olha que interessante a palavra que Paulo usa aqui, logizomai. No original grego, é um termo de contabilidade. É como se ele dissesse: eu fiz as contas, coloquei na ponta do lápis e cheguei a essa conclusão. É um convite para pensar, para raciocinar e não apenas para sentir. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa balança que Paulo está propondo. Pensa só, de um lado, o sofrimento. Por mais pesado que ele pareça ser, ele é finito, ele tem um prazo de validade. Do outro lado, a glória, que é infinita, eterna. Quando se coloca os dois na balança, não tem nem comparação, né? A conclusão do cálculo é óbvia, um lado pesa infinitamente mais. E para construir esse argumento, Paulo nos apresenta o que a gente pode chamar de uma sinfonia de gemidos. É genial. Ele identifica 3 vozes diferentes, mas que soam em harmonia, todas expressando esse anseio, essa expectativa. A primeira voz é a da criação, a segunda é a nossa, a do crente, e a terceira é a do próprio Espírito de Deus. Vamos ouvir então o primeiro gemido dessa sinfonia. Aqui o foco sai do nosso sofrimento pessoal e se expande para todo o universo. E a ideia é simplesmente impressionante. Não somos os únicos a sentir que as coisas não estão certas. O cosmos inteiro compartilha desse sentimento. Paulo chega a personificar a natureza, descrevendo ela como se estivesse frustrada. Ela foi sujeita a uma futilidade, a um vazio, não por culpa dela, mas por causa da queda da humanidade. É por isso que a gente vê desordem, caos, decadência no mundo natural. A criação não consegue atingir o propósito glorioso para que foi feita. E por isso ela geme como se estivesse em dores de parto, esperando o nascimento de algo totalmente novo. Então, aqui está o ponto crucial. O destino do universo está amarrado ao nosso. A redenção final da humanidade é o que vai destravar a restauração de todas as coisas. A criação está na prática, torcendo por nós, esperando que a nossa história de salvação chegue ao seu grande final. Agora a câmera vira para dentro. Paulo diz que nós, os que cremos, também fazemos parte desse gemido cósmico. Só que o nosso gemido é diferente. Não é um som de desespero, de jeito nenhum. É um som de anseio, mas um anseio cheio de esperança. O que isso mostra pra gente é que sentir o peso do mundo, essa dor, é normal para quem tem esperança. É um sinal de que se vive numa tensão, sabe? Entre o já e o ainda não. A salvação já começou, mas a redenção completa ainda não chegou. Então a gente sente a dor de um mundo que ainda está quebrado, ao mesmo tempo que já temos um gostinho da glória que está por vir. E o motivo pelo qual o nosso gemido é com esperança é este aqui: as primícias do Espírito. Pensa nisso como uma amostra grátis, um trailer da glória futura. Ter o Espírito Santo em nós agora é a garantia de Deus, o selo de que a redenção completa vem aí. E é justamente por termos essa amostra do céu que o nosso desejo pelo pacote completo se torna ainda mais forte. Bom, chegamos ao terceiro gemido. E este é o ponto de virada da passagem. É aqui que Paulo revela que mesmo quando a nossa força acaba, quando a esperança parece fraca e as palavras somem, um ajudador divino entra em cena.
Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Aqueles momentos de dor, de confusão, que são tão intensos que as palavras não saem. O sofrimento tira o nosso fôlego, tira as palavras. O que acontece numa hora dessas? E a resposta é uma das verdades mais consoladoras que existem. O próprio Espírito Santo intercede por nós. Ele pega os nossos gemidos que a gente nem consegue transformar em palavras e os traduz em orações perfeitas, totalmente alinhadas com a vontade de Deus. Ou seja, mesmo no silêncio mais doloroso, a oração nunca para. E agora, Paulo pega todos esses fios, o cálculo divino, os gemidos da criação, o nosso gemido, o gemido do Espírito, e amarra tudo numa conclusão triunfante. Ele nos mostra como tudo isso se resolve dentro do plano soberano de Deus. E com isso, chegamos a um dos versículos mais famosos da Bíblia. Só que essa promessa, ela não aparece do nada. Ela está firmemente ancorada na realidade de que o Espírito está orando por nós. E ela é garantida pela lógica inabalável que Paulo vai apresentar logo em seguida. E aqui tem um ponto crucial para a gente entender o que esse bem significa. Não é uma promessa de uma vida fácil, sem problemas. O bem aqui é o objetivo final de Deus para nós, que é nos moldar, nos transformar para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. O sofrimento, então, se torna uma das ferramentas que Deus usa para alcançar esse propósito maior. E isto aqui ilustra de forma brilhante por que a promessa é certa. Paulo revela o que muitos chamam de a corrente de ouro da salvação. É uma sequência de 5 elos, uma corrente inquebrável forjada por Deus lá na eternidade. E o mais incrível, perceba que o último elo, glorificou, está no tempo passado. Isso mostra o quão certo e garantido isso já é na perspectiva de Deus. Da eternidade passada à eternidade futura, o plano simplesmente não pode falhar. Isso nos leva de volta para o começo, para o nosso cálculo. Se a conclusão de Paulo estiver certa, se a glória que nos espera é infinitamente maior que a dor que sentimos agora, isso faz mais do que nos dar força para continuar. Isso nos convida a recalcular o valor de tudo que a gente enfrenta. O sofrimento deixa de ser um obstáculo para o nosso bem e passa a ser parte do caminho que nos leva até essa glória.